Essa é a segunda parte do nosso tutorial do blusão cores. E se você chegou de paraquedas nesse vídeo, o link do vídeo 1 tá aqui na descrição e nos comentários. Então corre lá para você entender a peça, lista de material, tamanho, medidas, tá tudo lá, tá? Depois você volta nesse vídeo para terminar e finalizar a sua peça. E você que já tá finalizando a sua peça, sem demora, vamos, que tá incrível. Aqui a gente finalizou a parte do tamanho, né, da nossa blusa. Eu vou medir aqui, ó, ficou com 35 centímetros. Caso você queira fazer mais fileiras, fazer ela maior, você pode também trabalhar mais algumas fileiras aqui, tá bom? Agora a gente vai começar a trabalhar aqui a parte, pra gente depois trabalhar as mangas e o decote. Então você vai contar quantos pontos finais você tem aqui nessa última carreira. O meu eu fiquei com 84. E aí você vai dividir por 2, né? No caso, 42. Aí você vai contar 42 pontos e colocar o seu marcador. Colocou o seu marcador, agora você vai decidir qual o tamanho, né, do decote que você vai querer, que é a parte que você vai deixar, né, para passar a sua cabeça. Eu sempre deixo entre 20 e 22 centímetros aqui no meio. Se você tiver alguma dúvida, aí você pode pegar alguma blusa larguinha que você tem e você pega a sua fita métrica, mais ou menos, para ver, né, qual é a medida dela. E aí você deixa a mesma medida aqui, tá? Eu vou deixar aqui 24 pontos de um lado e 24 pontos do outro. Então, aqui o meu decote, a parte que vai passar minha cabeça, vai ficar com 22 pontos, né? E aí vai ficar 22 para um lado, né, do lado direito e do lado esquerdo. Do lado da frente e do lado de trás também, tá bom? Aqui a gente vai continuar fazendo ponto alto duplo. E a gente vai trabalhar também duas diminuições, tá? Uma diminuição no início e uma diminuição no final dessas carreiras que a gente vai subir aqui. Então, a gente vai seguir aqui fazendo ponto alto duplo. Trabalhar a diminuição. E vou seguir fazendo ponto alto duplo. Chegando aqui perto do final, você vai fazer mais uma diminuição, né? Porque a gente vai trabalhar uma diminuição no início e uma diminuição no final. Então, aqui eu já tenho uma diminuição, aqui eu no início. Trabalhei uma diminuição no final. Chegando no ponto do marcador, a gente tira para fazer aqui o nosso último ponto alto. E aqui eu vou cortar, fazer o arremate e vou trabalhar a próxima fileira. Então, aqui, minha gente, eu trabalhei, ó, uma, duas, três fileiras, diminuindo um ponto no início e um ponto no final, tá? E depois, ó, essa daqui eu já finalizei. Depois de fazer as 3 fileiras, eu trabalhei mais uma, duas, três, quatro, 5 fileiras, sem fazer nenhuma diminuição e nenhum aumento. Para mais 5 fileiras desse lado aqui também. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu já fiz, né, as duas partes. Essa daqui é a minha parte de trás. E as medidas vão ser a mesma. A única diferença que vai ter é que nessa parte aqui da frente a gente vai trabalhar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Só 6 fileiras, tá? Para a parte da frente. E para a parte de trás você vai trabalhar 2 a mais. Ou seja, você vai trabalhar 8, tá? 8. Essa é a única diferença da parte da frente para a parte de trás. Agora a gente vai unir essas duas partes aqui. Eu já fiz a união desse lado e olha como ficou bonitinho, uma uniãozinha perfeita. E a gente vai unir esses dois lados aqui também. Então, você vai colocar o lado certo para frente, né? E o lado avesso para trás, né? Das duas partes, que a gente vai costurar pro lado avesso. E aí, você vai colocar aqui o ponto. Vai passar aqui nos 2 primeiros espaços. Buscar o fio e fazer uma correntinha.
Agora aqui, nessa daqui da frente, a gente vai passar por todos os pontos, ó. Por todos. E nessa daqui de trás, a gente só vai pegar na alcinha de trás. E vamos fazer o ponto baixíssimo. Ó, na da frente a gente passa em todos os pontos e na de trás a gente só pega a alcinha de trás, ó. Deixando essa alcinha da frente livre. E você vai seguir fazendo pontos baixíssimos. Aqui é muito importante você ter a mesma quantidade de pontos desse lado do outro, tá? Porque se você fez pontos a mais, vai ficar torto e não vai ficar bonito. Então, se certifique que a mesma quantidade de pontos que você tem em uma parte, você tem na outra. Ó, cheguei aqui no último ponto, e aí eu só vou passar aqui pra dentro, ó. Vou corto, busco o fio e vou fazer o mesmo arremate que eu fiz nas outras partes. Olha como fica. Perfeitinha essa união, tá vendo? Já com acabamento lindinho demais. Aqui eu já fiz o acabamento dessa parte, tá? Eu fiz ponto baixo, né? E fiz o acabamento pelo lado da frente, tá? Todos os detalhes, tá? Dos acabamentos, vocês percebem que eu estou fazendo de verde. Então, essa cor verde clara aqui, ela vai predominar na minha peça. A barra da manga também eu quero fazer de verde. Aqui o acabamento da parte de baixo que a gente já fez, né? Também trabalhei com verde. Então, eu acho legal vocês escolherem uma cor para predominar nessa parte do acabamento, que fica muito bonito, tá? Então, todos os ladinhos aqui eu fiz esse acabamento de verde, né? A costura de um lado. Onde que eu vou colocar o meu marcador? Para me ver quanto de braço eu vou deixar. Você pode medir aí, tá? A largura do seu braço, o tanto que você quer, para você deixar mais ou menos, tá bom? Aqui no meu, aqui é 17. No total, 35 centímetros, né? Aqui, ó, da largura do ombro. Então, você pode medir aí o seu braço, tá? Ou por uma peça que você já tenha, se você perceber que precisa de mais ou de menos. Se o seu braço for mais gordinho, né? Maiorzinho, você pode estar deixando aí mais centímetros. Eu coloquei o marcador abaixo da fileira que a gente começa a fazer as diminuições, tá? Então, aqui, ó, foi a primeira fileira que eu comecei a fazer as diminuições e eu coloquei o marcador aqui. E esse tanto é o que eu vou deixar pra manga. Então, eu venho aqui colocando o marcador, pra não ultrapassar, né, o espaço. E a gente vai trabalhar o daqui pra baixo. Outra coisa, minha gente, eu gosto de fazer os acabamentos com 1,75, tá? Porque a gente vai precisar colocar no meio do ponto, tá? Dentre o ponto. Aí, se eu estivesse trabalhando com A3, não ia passar a minha agulha aqui, né? Porque ela é bem mais grossa, então a gente ia ter dificuldade de ultrapassar ela aqui. Então, peguei uma agulha 1,75, uma agulha número 2 para fazer esse acabamento. Eu vou vir aqui pegando meu fio bem abaixo do ponto. Posiciono aqui. Faço uma corrente para segurar e aqui eu já vou começar a fazer meus pontos baixos. Então, eu venho aqui ó, no meio do ponto, ultrapasso o outro do outro lado e faço um ponto baixo. Eu vou fazer 3 pontos baixos em cada um desses espaços aqui, que eles são pontos altos duplos, então eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Aqui eu vou fazer 1, 2. Ó, chegando aqui no final, é só a gente cortar o nosso fio, fazer o mesmo arremate que a gente faz, né? Que a gente fez nas outras fileiras, que é só esconder ele aqui por dentro e dando os nozinhos. Agora, nós vamos trabalhar as nossas mangas. Olha que linda que ela vai ficar, minha gente. Vou trabalhar todo esse processo com vocês, explicar direitinho como vocês vão fazer, tá bom? Como eu expliquei pra vocês, vocês vão escolher uma cor para predominar na sua peça. Pra gente fazer tanto os detalhes do acabamento, da costura, da lateral, do pescoço, né? E da barra. E os pulsos também. A minha cor é a verde. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, olha o pulso.
tá? Aí eu coloquei o verde aqui em alguns detalhes, mas esse verdinho, ele vai predominar mais nos acabamentos, porque eu acho que fica muito mais interessante. A peça fica uma peça bem mais pensada, sabe? Pra fazer esse punho da manga, eu vou começar a trabalhar 10 correntinhas, ó. Fiz essa correntinha aqui que vai ser a inicial. Agora eu vou trabalhar 10, ó. 1, 2, 10. E esse ponto aqui, ele é conhecido como crochê, né? O crochê tunisiano, tá? Que ele é um crochê que ele parece muito com tricô. Para isso, eu até te aconselho usar uma agulha com um cabo um pouco mais longo. Esse cabinho aqui é um pouco mais longo, porque talvez te atrapalhe se você não tiver tanta prática com esse ponto, mas ele é muito simples de fazer. E fica esse detalhe aqui incrível, parecendo um tricôzinho. Muito legal mesmo. Então, vamos lá. Depois que você fez as 10 correntinhas, você vai vir aqui, ó, no próximo ponto, ó, buscar o fio e deixar ele na agulha. E você vai fazer isso em todos, ó. Busca o fio, deixa na agulha, até você ter 10 voltinhas na agulha. Vou fazer em todos. Aí você vai contar, ó. Por isso que eu falei que é importante você ter um cabinho mais longo. Tem que ter 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. Aqui você vai começar tirando 2, ó. 1. Depois você busca o fio novamente e tira 2. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, você vai puxar aqui 10 cordinhas e depois vai voltar fechando ela novamente, tá? Vamos lá de novo, ó. Aqui você já vai pegar na alcinha aqui de trás, ó. Busca a alcinha. Na próxima, busco a alcinha. E vou buscando de todas aqui, ó. Eu preciso ter 10 alcinhas aqui dentro da minha agulha. Agora eu vou começar a tirar uma só. Essa primeira aqui eu sempre vou tirar ela sozinha, ó. Tirei uma. Só na primeira que a gente tira duas, tá? E agora eu vou começar a tirar duas. Então aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E você vai seguir fazendo até dar a medida aqui do seu pulso um pouco larguinha. Então, você pode ir medindo aqui no seu pulso, tá? Porque tem que ficar um pouco larguinha para a mão, né, sair e entrar. Depois que você fez uma certa quantidade, você vai colocar aqui no seu pulso para ver, ó, se tá folgadinho. Tá vendo? Aqui no meu tá folgadinho. Você pode deixar um dedo, 2 dedos folgados, ó. Aí você faz esse teste para ver se sua mão vai sair com facilidade, beleza? Depois você pode escolher qual lado que você vai deixar, né, pra frente e pra trás. Você pode perceber que eles são bem diferentes, ó. Um lado ele fica mais assim, do outro ele fica com mais detalhes. Eu gosto mais desse ladinho aqui, ó, porque eu acho que ele tem muito mais detalhezinhos. Mas você pode escolher o lado que você quiser. Eu prefiro esse, mas você pode escolher esse daqui também. Eu sou um pouquinho do contra. Eu amo esse lado, né, que eu acho que esse lado aqui é o avesso. Mas eu acho que ele fica muito bonito, sabe? Os detalhezinhos do ponto. Você pode escolher o lado que você vai querer. Eu, como vou querer esse lado aqui para frente, eu vou dobrar ele assim, tá? Com esse lado aqui, que depois eu vou virar. Esse lado aqui vai ficar pro avesso. Então, você vai escolher o lado que você vai querer e vai deixar ele pro avesso. E aqui você vai começar a fazer pontos baixíssimos. Então, você vai vir aqui, ó, na argolinha do outro ponto, buscar fazer um ponto baixíssimo. Aí é só você juntar um ponto no outro, fazendo ponto baixíssimo para fechar. Cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo, depois eu venho aqui, dando uma correntinha. E vou cortar o excesso. Agora aqui você vai escolher qual ladinho que você vai deixar pra baixo, tá?
porque o acabamento já tá feito. Eu vou escolher deixar esse ladinho pra baixo e vou começar a trabalhar aqui a minha manga. Agora eu vou começar com a minha cor verde, tá? Vou trabalhar minhas 3 primeiras fileiras aqui de verde. Eu vou vir aqui, ó, nessa divisão aqui do ponto, onde que a gente fez aqui o encontro. Vou buscar o meu fio, vou subir 2 correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto alto, tá? Um ponto alto para cada um desses espacinhos. E eu só vou me guiando aqui, ó, no espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, eu vou fechar ele aqui no primeiro. E aqui eu já vou subir a próxima fileira. Eu vou fazer pontos altos duplos, então eu vou subir aqui 4 correntinhas e vou trabalhar um ponto e no próximo um aumento, ó. Então aqui eu tenho um ponto sozinho, no próximo eu vou trabalhar um e mais um, no mesmo espaço de base. Então aqui eu vou fazer, ó, um ponto e mais um. Nesse próximo agora eu vou fazer ele sozinho. Agora o próximo vai ser 2 no mesmo espaço. A gente vai trabalhar esses aumentos para a manga ficar, né, naquele aspecto mais folgadinho, mais bufante. Cheguei aqui no último ponto da segunda fileira, né? A gente vai fechar aqui, ó, na primeira. Último ponto no primeiro, né, com ponto baixíssimo. Agora a gente vai subir aqui 4 correntinhas para continuar fazendo nossos pontos altos duplos. Só que a gente vai trabalhar agora um para cada ponto, sem aumento. Com a mesma cor de verde, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto duplo para cada ponto de base. Finalizei aqui a terceira fileira. Agora a gente vai para a quarta, que a gente vai fazer ponto V, tá? Então aqui, ó, em cima do primeiro ponto, a gente vai começar a subir as 4 correntinhas, né, do ponto falso. E vamos pular aqui 2 pontos de base. No terceiro, a gente vai fazer o ponto alto duplo, uma correntinha e mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. Pulo 2 pontos de base, faço ponto alto duplo, uma correntinha e um ponto alto duplo no mesmo espaço. Fiz aqui os meus pontos V, chegando aqui, ó, no último, só vou unir ele aqui, ó, no primeiro. E aqui eu vou cortar meu fio e fazer o arremate. Quarta fileira, vou vir aqui, ó, em cima do ponto, fazer um ponto alto duplo falso, subir 4 correntinhas. E aqui dentro dos Vzinhos eu vou trabalhar o meu próximo ponto, tá? A gente vai laçar 1, 2 e 3. Vou passar aqui dentro de todos esses pontos e fazer uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação e novamente vou laçar 1, 2 e 3. Passo dentro de todos os pontos e faço uma correntinha. Esse daqui vai ser o ponto puff, né? É um lequezinho em ponto puff. A gente vai trabalhar, ó, laça 1, 2, 3, fecha tudo junto, faz uma correntinha, mais uma, 1, 2, 3, fecha tudo junto, faz uma correntinha. A gente vai trabalhar esse ponto até o final da fileira. No final, eu vou juntar o último ponto no primeiro, com um ponto baixíssimo, fazer o arremate. Agora, nós vamos para a fileira 6. A gente vem aqui, começando, né, sempre pelo nosso ponto alto duplo falso. Eu vou subir 4 correntinhas.
fazer um ponto alto duplo aqui dentro dos espaços, né, entre os nossos pontos puff. Vou fazer uma correntinha e vou fazer outro ponto alto duplo. Uma correntinha, um ponto alto duplo. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer uma correntinha e fechar aqui no primeiro com ponto baixíssimo. A próxima fileira também eu vou fazer de amarelo, que eu vou subir 4 correntinhas. E vou começar a trabalhar aqui meus pontos altos duplos. Finalizei aqui a 7ª fileira, que eu fiz ponto alto duplo, só, sem nenhum aumento. E agora a gente vai para a 8ª fileira, onde a gente vai fazer aqui ponto alto, tá? Então, eu vou fazer aqui uma sequência de pontos altos, só para fechar, né, esse ponto alto duplo aqui, porque os pontos altos duplos, eles acabam abrindo o trabalho. E eu não quero, né, que essa manga fique folgada demais. Uma dica que eu dou para vocês, gente, é a seguinte. A primeira manga, você pode estar fazendo ela com os pontos livres. Assim, sem contar, que nem eu fiz aqui, tá? Só seguindo aqui pela medida de pulso e ir seguindo. Mas aqui você tem que entender quanto que você quer que a sua manga fique bufante, tá? Se você vê que ela tá ficando muito bufante, você pode... Nessa sequência aqui de fileiras de ponto alto duplo, ou nessa aqui mesmo que eu vou fazer de ponto alto, fazer algumas diminuições para ajustar, tá? E quando você terminar uma manga, por exemplo, eu fiz essa manga aqui, você pode se guiar a próxima contando os pontos, para você fazer a mesma quantidade de ponto para ela ficar certinha. Porque senão pode acontecer de uma manga ficar, né, muito mais folgada do que a outra. Finalizei aqui a 7ª fileira, ponto alto, normal, tá? Agora, a gente vai fazer a fileira de rosa, que vai ser também ponto alto duplo, tá? Então, aqui eu subo 4 correntinhas. E vou seguir fazendo um ponto alto duplo, cada ponto aqui da minha fileira de base. Aqui eu finalizei a 8ª fileira, né, que era de ponto alto duplo na cor rosa, e fiz mais uma fileira de ponto alto duplo na cor azul, e logo em seguida fiz outra fileira de ponto V e a fileirinha de ponto puff, tá? Mas, gente, eu não estou gravando passo a passo para vocês, porque é a mesma repetição. Vocês percebem que esse padrão daqui, ó, é essa repetição aqui. Então, agora a gente vai fazer essa mesma coisa aqui, que é ponto alto duplo, separado por uma correntinha. E vamos trabalhar também ponto alto duplo em cima de ponto alto. Após finalizar aqui a fileira 12, que é esses pontos puffs, né? Eu fiz mais uma fileira de ponto alto duplo, separado por uma correntinha, nessa cor rosinha clara. E depois eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 fileiras de ponto alto duplo em cima de ponto alto, tá? Então, eu só fiz aqui ponto em cima de ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. E aí, eu usei o amarelo e fiz 3 aqui do verde. Agora, aqui em cima, eu vou repetir esse padrão aqui, tá? Desses pontos laranjados aqui do ponto V até essa sequência aqui de ponto alto duplo. Vou repetir as mesmas cores e o mesmo padrão. Então, aqui, minha gente, eu segui repetindo, né? Eu repeti essa sequência daqui, ó. Nessa hora é a hora de começar a fechar um pouco as suas mangas se elas estiverem abertas demais. Eu vou começar a fazer essa fileirinha aqui, né? Que é de verde, tá? Aqui, que é só ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto e uma diminuição, tá? Então, ó, aqui eu fiz um ponto alto, que eu vou trabalhar uma diminuição. Na próxima, um ponto alto sozinho. No próximo, uma diminuição, que eu busco aqui uma laçada nesse ponto de base. No próximo ponto de base, eu dou outra laçada e fecho os dois juntos.
Então, eu vou trabalhar um ponto alto e uma diminuição. Agora, minha gente, que eu finalizei aqui essa fileira, fiz as diminuições, eu vou trabalhar 9 fileiras de ponto alto, tá? Duplo sobre ponto alto duplo, que vai dar aí o tamanho da minha manga. Então, minha gente, aqui eu concluí a minha manga, tá? Depois da cor verde, eu segui fazendo uma fileira de ponto alto duplo em rosa escuro, duas do azul, uma do laranja, uma do rosa claro, uma do amarelo, uma do verde escuro e uma do verde claro, tá bom? E a minha manga ficou aqui com um total de 50 centímetros, tá? Ó, mostrando pra vocês aqui a manga que eu já uni. Eu uni em ponto relevo, tá? Eu vou mostrar direitinho como faz pra vocês, a gente vai fazer a outra juntas. E é muito importante essa medida aqui da sua manga solta ser a mesma medida que você deixou aqui de espaço. Eu falei pra vocês que eu deixei aqui 17 centímetros, né, de um lado, o total de 34. Então, essa boca aqui, ó, do braço da nossa blusa também tem que ter 34 centímetros. Na hora de fazer a união aqui, ficar certinho, não ficar nem faltando, né, nem sobrando em nenhuma das partes. Então, aqui eu tenho 34 centímetros de abertura e aqui eu tenho 34 centímetros. Outra coisa também que é importante é essa parte aqui da costura, que a gente costurou essa parte aqui, ó, ela ficar para baixo, acabamento bem bonitinho. Então, aqui a gente vai colocar, vai posicionar a nossa agulha. Eu vou buscar aqui o meu fio. E eu vou vir deixando o relevo da frente, tá? O pontinho da frente aqui em relevo. Eu busco o meu fio, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu passo em todo o espaço. Busco só a alcinha desse outro lado. E faço aqui um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai fazer essa costura de união. Ó, passo no ponto, venho aqui na alcinha, pego só a alcinha da frente, faço ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, busco a primeira laçadinha e faço um ponto baixíssimo. E eu vou seguir fazendo isso até o final aqui da manga, por toda a voltinha da manga. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo meus pontos baixíssimos. Chegando aqui no final, a gente vai fazer só o arremate. Puxa a linha pra dentro, corto o fio, e aí eu vou esconder ele entre os pontos, dando os nozinhos, assim como a gente fez em todas as outras partes, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui a gola da nossa peça, tá? Vamos ajustar ela um pouco. Eu vou começar aqui em cima, eu vou fazer todo o acabamento com a cor verde. E a agulha 3 milímetros, tá? Aqui eu vou começar a fazer pontos baixos. Eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto. Então, nesse ponto aqui, no ponto alto duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos. Eu vou seguir fazendo aqui meus pontos baixos por toda a volta da gola. Fiz ponto baixo por toda a gola. Agora, eu cheguei aqui no último, vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro. E eu vou subir aqui agora uma fileira de ponto alto. Então, em cada um desses pontos baixos que eu fiz aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, minha gente, eu fiz a fileira de ponto baixo, fiz uma fileira de ponto alto aqui normal. Ponto alto em cima do ponto baixo aqui, que é a fileira de base. Essa segunda fileira que eu estou fazendo ela para ajustar, né, a gola no ombro, porque nessa parte, se você experimentar a sua peça, você pode perceber que ela ficou aí um pouco caída no ombro. Então, a gente vai fazer essa regulagem junto com a alça.
Aqui, ó, chegando nessa parte aqui de encontro das duas alças, que tem essa costura que a gente fez, né, para juntar uma parte, né, a parte da frente com a parte de trás, a gente vai fazer uma diminuição aqui para ajustar essa peça no nosso ombro e ela não ficar naquele aspecto caída, né, toda frouxa no corpo. Então, aqui eu vou fazer, ó, chegando aqui perto, eu vou fazer 2 diminuições de cada lado. Então, eu venho aqui, eu laço minha agulha, venho no próximo ponto, laço minha agulha e tiro aqui os 2. E detalhe, essa segunda fileira também eu tô deixando a laçadinha da frente, para dar esse detalhe diferenciado, porque é a gola, né? Então, aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto normal. E logo em seguida eu vou fazer mais uma diminuição. Ó, laço uma, laço duas e faço aqui a diminuição. Faço mais um ponto alto normal. Então, aqui eu já tenho 2 diminuições, eu vou fazer mais 2. Ó, vou fazer mais uma diminuição aqui. Faço ponto alto. E vou fazer mais uma diminuição. Então, aqui a gente trabalhou 4 diminuições, bem aqui em cima do ombro, da parte do ombro da nossa blusa. A gente vai fazer isso dos 2 lados e depois a gente vai seguir já fazendo aqui, ó, ponto alto, pegando só a laçadinha de trás, para ficar esse relevozinho na frente. Então, aqui eu vou seguir fazendo as minhas diminuições, tá? Na segunda e na terceira fileira, eu trabalhei 4 diminuições para cada lado. Então, eu trabalhei 4 diminuições aqui no lado esquerdo e 4 diminuições no lado direito. E nas duas últimas, eu trabalhei 8 diminuições. Então, perto aqui dessa parte, né, do ombro, onde a gente une as duas partes da blusa, bem aqui em cima, eu trabalhei 8 diminuições desse lado e 8 diminuições dessa. Agora aqui, para finalizar, eu vou fazer aqui uma sequência de pontos baixíssimos, pegando a alcinha da frente. Eu vou vir aqui, ó, na alcinha da frente e vou fazer um ponto baixíssimo. Alcinha da frente, ponto baixíssimo, alcinha da frente, ponto baixíssimo, tá? E aí vai criar esse relevo aqui que vai ser o nosso ponto de acabamento. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu tenho certeza que você concluiu a sua peça. E eu estou muito feliz de ter cooperado para você ter uma peça tão linda quanto essa no seu guarda-roupa. Não se esqueça de mostrar para mim lá no meu Instagram, @RaquelDaio. Eu vou amar ver. E até a nossa próxima aula.